Prazer, pessoal. Sou o Carlos Eduardo, aluno do curso de Engenharia da Computação da Unifei. Eu também sou integrante do PestTech e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse curso de introdução à programação embarcada que o PestTech está se propondo a fazer. Então eu vou dar uma visão geral e a primeira coisa que eu quero dizer é que não há nenhuma necessidade de ter uma base prévia em nenhum dos conceitos que a gente vai tratar aqui, né? Então você não precisa saber programar, você não precisa já ter visto algum microcontrolador, justamente porque o público-alvo desse nosso curso é o pessoal de ensino médio. Acredito que a primeira dúvida que surja é com relação ao que é programação embarcada, né? Então, o que é isso? Falando em palavras super simples, é basicamente a programação que é direcionada ao controle de alguma placa. Então, a gente vai programar a placa, basicamente isso. A gente quer controlar alguma placa. Por exemplo, um exemplo de aplicação seria eu quero desenvolver um programa no qual a minha placa ela receba dados do meu celular, pegue esses dados, processe eles, sei lá, faça alguma coisa e depois suba esses dados para algum servidor web. Isso é um exemplo de aplicação. Então, a nossa placa ela vai desenvolver alguma função específica. Ela não vai ser multitarefas como o nosso computador que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E as linguagens mais utilizadas são a linguagem C ou Assembly. Nesse curso a gente vai abordar a linguagem C. E um dos requisitos, né, uma das coisas que a gente presta bastante atenção quando a gente está falando em sistemas embarcados é com relação ao consumo de energia. A gente está falando de uma coisa que quase sempre vai estar dependente de bateria. Então, o baixo consumo de energia é uma coisa muito importante. Os recursos aqui eles são muito limitados. Os recursos de hardware, por exemplo, memória RAM. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa imagem. O primeiro microcontrolador aqui é o ESP32, que é o que a gente vai utilizar. E aqui a gente tem o antecessor dele e o Arduino, que vocês provavelmente já ouviram falar. Eu quero chamar a atenção aqui. Olha para a quantidade de memória RAM que a gente tem na ESP32. 512 KB. Um programador, um desktop normal aí tem facilmente 2 GB. Então as coisas aqui são diferentes. Os objetivos são diferentes. Aqui a gente quer executar uma determinada tarefa. Olha para a quantidade de memória flash, que seria tipo o HD de algum computador. Nós temos 16 MB. Facilmente um computador tem 1 TB. As coisas são diferentes. E com relação às outras características aqui, a gente vai tratar melhor numa sessão específica da ESP32. Com relação ao que a gente vai abordar no curso, a primeira sessão ela vai ser voltada para os conceitos básicos de eletricidade. Então a gente vai falar sobre o que é carga elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica, associação de resistores, série, paralela, essas coisas. A gente vai ensinar tudo isso. Depois a gente vai ter uma parte muito importante que a gente vai apresentar a protoboard. Para quem não sabe, a protoboard é uma placa de ensaio que a gente utiliza para poder montar e desmontar circuito. A gente vai também dar uma pincelada em como realizar medições com o multímetro. O multímetro é um equipamento de medição de unidades elétricas, né? A gente vai passar uma base disso para vocês. A segunda sessão já vai ser abordando a programação C. A gente vai ensinar todos os conceitos básicos para que vocês consigam desenvolver programas em C. A terceira grande sessão vai ser com relação agora falando do microcontrolador ESP32 em si. Então a gente vai falar como ele funciona, o que é, sabe? Quais são as características, afinal. E depois a gente vai começar a utilizar o microcontrolador. A gente vai começar a programar em C no microcontrolador. Para que quando a gente já estiver programando a ESP32, a gente já vai começar a desenvolver o nosso projeto final.
O nosso projeto final é bem semelhante a essa imagem e o objetivo dele é basicamente que vocês desenvolvam conosco, né? A gente vai dar todo o apoio, toda a ajuda, a gente vai desenvolver com vocês um carrinho de controle remoto controlado via Bluetooth utilizando a ESP32. Então, muito interessante, a gente vai conseguir fazer isso no final desse curso. Até a próxima aula.